espírito, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. Ele disse: filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos, e diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o espírito e vivereis, e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, porei em vós o espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei, como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um reboliço, e ossos se juntaram, cada osso ao seu osso, e olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles o espírito. E me disse: profetiza ao espírito, profetiza, ó filho do homem, e dize ao espírito: assim diz o Senhor Jeová, vem dos quatro ventos, ó espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé um exército grande em extremo. Amém? Você pode se assentar essa noite, adorando o nome do nosso Deus, que é maravilhoso. Nós estamos diante de um contexto que fala acerca do profeta Ezequiel. O profeta Ezequiel foi levantado por Deus para profetizar no período do cativeiro em Babilônia. Nós sabemos, conhecemos, e eu sei que você já ouviu alguns pregadores dizendo: em 605 a.C., Nabucodonosor invade Jerusalém, e ele vai levar nobres de Jerusalém para a Babilônia. Nesta ocasião, Daniel, Misael, Ananias, Azarias e nobres de Jerusalém são levados para o palácio da Babilônia. Em 597 a.C., uma leva de 10.000 homens são levados para a Babilônia. Agora não mais para o palácio, mas para Tel Aviv. Entre estes homens está Ezequiel. Quero que você entenda que Ezequiel ele foi criado por Buzi, pai dele, e Ezequiel estava sendo preparado para ser sacerdote no templo. Mas de repente o evento do cativeiro em Babilônia interrompe todos os projetos da família de Ezequiel acerca dele, e interrompe todos os projetos de Ezequiel acerca dele. E eu sei que isto não é alheio e diferente à nossa vida. Por quê? Porque em algumas ocasiões desenhamos projetos, pessoas criam expectativas acerca de nós, nós criamos expectativas acerca de nós, nós desenhamos um projeto, mas aí vem Deus e faz desta forma. Aí vem Deus e rasga todo o projeto que a gente desenhou, porque embora Ezequiel tivesse um projeto acerca da sua vida, que era de ser sacerdote no templo, Deus havia escolhido Ezequiel para profetizar em Babilônia, ou seja, ele para
São 5 anos que ele fica no cativeiro e não há manifestação, não há nada acontecendo. Depois de 5 anos, Deus se manifesta a ele às margens do rio Quebar e revela a sua glória. São 5 anos que parece que tudo está parado. São 5 anos que parece que nada está acontecendo. E algumas vezes nós temos a mesma sensação. E algumas vezes nós carregamos o mesmo
Porque ele vai ministrar, ele vai lançar a palavra, a profecia a um povo de duro coração. E não era um povo de estranha fala. Ele estava em Babilônia, mas ele estava no meio do povo dele. E ele profetizaria no meio do povo dele. Era um povo conhecido. E é pior. É, Amanda, claro que é. Porque quem é desconhecido costuma dar mais crédito ao que a gente libera como palavra. Quem é desconhecido costuma dar mais crédito àquilo que a gente libera como profecia. Agora, quem é conhecido tem dificuldade de ver Deus usando a nossa vida. Porque acha que a gente fala porque sabe, porque acha que a gente prega porque conhece, porque acha que a gente profetiza porque sabe da vida do outro. Então, quando é conhecido, é mais difícil porque a pessoa endurece o coração e tem incredulidade em crer que é realmente Deus que está usando a nossa vida. Mas Ezequiel precisava profetizar ao povo que ele já conhecia. Só que ele não podia retroceder. O contexto nos diz que Deus fez o rosto de Ezequiel duro, resistente ao rosto daquele povo. E Deus fez a fronte de Ezequiel, a testa de Ezequiel, dura como um diamante. E eu fiquei meditando, eu fiquei lendo, e todas as vezes que eu leio essa passagem eu entendo que ele estava lidando com um povo duro. E era por isso que Deus vai fazer a testa de Ezequiel dura como um diamante. Por que, Amanda? Porque ele precisava ser resistente àquele povo. Porque se ele não fosse resistente, ele desistia do chamado. Porque se ele não fosse resistente, ele não abria a boca para profetizar. Porque se ele não fosse resistente, entregava ministério. Eu quero dizer a alguém que está aqui essa noite que às vezes você vai ter que lidar com gente dura. Às vezes você vai ter que lidar com gente difícil. E com gente difícil, nós somos flexíveis sim. Com gente difícil, nós somos perdoadores, como o Evangelho nos ensina sim. E eu não sou contra isso. Mas se com gente difícil você for mole, você desiste daquilo que Deus tem sobre a tua vida. Você precisa aprender a lidar com gente difícil e entender que o Deus que está na tua vida te dá resistência para lidar com aquele que não quer ouvir a tua voz, com aquele que não quer receber a tua palavra, com aquele que você, no meio da família, já falou e endurece o coração. Deus está dizendo para alguém: com gente dura, eu te faço resistente. Se com gente dura você for mole, você para, porque vai te criticar, vai te desprezar, e se você olhar para isso, você para. Mas o Deus que está aqui essa noite, Ele está dizendo: escolhi pessoas, separei pessoas, alistei pessoas, e eu te dou resistência para este chão. Remando riba na cidade. Louvado ao Senhor general. Aleluia. Deus poderoso. Em todo o tempo, dentro do ministério de Ezequiel, algumas vezes há um termo: e a mão do Senhor me levou. Seria difícil entender isso se a gente não vivesse essa realidade. A gente sabe que só está de pé. Algumas pessoas sabem que só levantaram hoje porque a mão do